pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje é dia de curso de R para Finanças Quantitativas. Vamos começar a aula 9 como uma sugestão que eu recebi lá no canal para falar para vocês como é possível criar gráficos no R. Só para recordar, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, também dá aquele like e todo o conteúdo do curso fica disponível gratuitamente lá no meu site, o www.outspokenmarket.com, lá na área do curso de R para Finanças Quantitativas. Vamos lá para o R. Fazer gráfico ou construir qualquer tipo de visualização de dados, melhor dizendo, é uma das partes fundamentais quando você cria ou quando você desenvolve a sua estratégia de trading ou qualquer atividade na qual você queira mostrar corretamente qual que seja aquela saída, seja um projeto que você está fazendo no seu trabalho, seja uma ideia de um novo produto ou, no caso aqui para a gente, as estratégias de trading. Então a visualização de dados é uma parte fundamental. No R existem diversos modos de você construir gráficos. Existe o modo mais simples, que é o que eu vou mostrar na aula hoje, porque a gente está no curso introdutório. Também existe uma outra biblioteca que é a chamada ggplot2, que é excelente, e tem a biblioteca também chamada Quantimod, que te ajuda a fazer gráficos mais voltados para o mercado financeiro. Eu vou abordar também esses outros assuntos no curso, mas hoje é a nossa primeira aula de gráfico, então vamos mostrar exatamente como funciona etapa por etapa. Para você plotar um gráfico no R, então vamos plotando o gráfico, você vai simplesmente executar a função plot. E qual é o parâmetro que você vai passar para esta função? No caso, a gente quer fazer o gráfico do fechamento da nossa base de 1 hora do euro. Então, eu vou carregar a biblioteca, vou carregar a base de dados, como a gente já viu. Quando a gente carrega a base lá no environment, eu vou colocar plot, vou colocar euro e fechamento, close. Quando eu executar o comando, ele vai gerar esse primeiro gráfico aqui, que é bem feio, diga-se de passagem, não dá para entender muito bem, não está bem configurado. Como que a gente melhora esse gráfico? O que você precisa fazer? Passar mais elementos para a função plot. Então a gente vai repetir aqui o plot do EuroClose, que é o nosso objetivo. E o que a gente vai fazer? Bem, primeiro vamos mudar a cor. Então a função para mudar a cor é chamada de call, onde ela recebe o nome da cor, simplesmente. Então vou colocar aqui azul. E ao invés de plotar esse gráfico com esses pequenos círculos para cada ponto, vamos colocar um gráfico de linha. Então eu coloco type, que é o tipo do gráfico, como line. Basta um L. Feito isso, eu rodo esse comando. Opa, já está bem mais agradável aquilo que a gente quer ver. Certo? Porém, ainda falta um título, faltam as legendas aqui, vamos deixar isso melhor. Novamente, como eu disse antes, você precisa passar mais parâmetros para a função. Então, a gente repete isso. Você não precisa ficar repetindo, tá, pessoal, todas as linhas. Eu deixo aqui só para fins didáticos. Então, você cria o seu gráfico do plot e passa o parâmetro. O título, ele tem a função chamada de main, o atributo main, onde você escreve o que você quiser. Então vamos, por exemplo, colocar gráfico euro dólar no H1. E aí eu vou colocar o nome do eixo X, que recebe XLab. Vê que ele até começa a autocompletar. Isso é legal vocês entenderem, que quando vocês tiverem dúvida, use a própria informação que o RStudio dá e ele mostra o que você precisa executar ali. Então, aqui o XLab vai te mostrar que você vai colocar um nome para o eixo X. Se você ainda precisa de ajuda adicional, você aperta F1 e ele vai te levar para o help do R. Então, eu vou colocar aqui XLab, eu vou colocar tempo e no eixo Y, o nome que eu vou dar vai ser preço. Feito isso, eu vou rodar novamente e aí a gente tem sim agora um gráfico um pouco mais decente do que aquele primeiro.
Quando você vem aqui nessa área Plots, aqui no R, você vê que todos os gráficos gerados anteriormente, eles ficam disponíveis. Então você pode avançar aqui pelas setas para ver o que você fez ou não. Então o primeiro gráfico a gente viu era bem feio, a gente mudou um pouquinho e agora está num gráfico melhor. Aqui eu posso dar o zoom, que é quando eu mostro aqui para vocês num modo maior, e eu também posso exportar esse gráfico, salvar ele como um PDF, carregar na área de trabalho ou salvar como uma imagem. Eu também posso remover esse plot atual ou eu posso limpar todos os plots que eu fiz. Então se eu limpar todos, não tem mais opção, não tem gráfico nenhum. Então, só para voltar aquele gráfico melhorzinho aqui na tela, o que mais eu posso fazer? Eu posso adicionar linhas nesse gráfico, né? Escrever textos. E qual que é o princípio disso? Bem, o primeiro, como que eu escrevo uma linha aqui? Vamos tentar entender qual que é a tendência desse gráfico de euro. É muito simples, lembrando que a gente já fez na outra aula. Eu crio aqui um vetor de sequência, tá? Crio um X de 1 até o número de linhas, então nRow, da nossa base euro, e ele vai criar um vetor X de 1 a 22.245, que é exatamente a mesma dimensão. Por que eu estou criando esse vetor? Porque eu quero adicionar uma nova linha nesse gráfico, então eu chamo a função abline, onde eu vou chamar uma regressão linear, LM, do euro. Não se preocupe em entender a regressão linear agora, que eu vou fazer uma aula exclusiva para ela. Eu só quero plotar a linha para vocês. Então eu vou fazer a regressão linear do fechamento do euro em função do número de linhas que a gente tem aqui para o X, que eu chamei só como uma variável auxiliar. Então você coloca ele EuroClose em função de X, ok? E aí você vai dar a cor para essa linha. Eu vou colocar uma linha vermelha, então call recebe red, e está feito. Quando eu rodar esse comando, ele adiciona lá no nosso gráfico a linha que representa a regressão do euro. Então a gente tem que nesse período a tendência majoritária foi de alta, como dá para perceber olho nu, ou você também pode plotar a linha para te auxiliar na visualização. A função abline, ela é bem interessante porque eu posso, como vocês viram, eu coloquei a função da regressão, mas eu também posso fazer outras. Vamos supor que eu queira uma linha simplesmente horizontal para representar, por exemplo, um suporte, uma resistência, ou simplesmente uma outra função, como a média dos fechamentos. Então, se eu fizer a média do EuroClose e vou colocar a cor como um preto aqui, por exemplo, black, eu rodo, ele coloca lá no preço médio, que a gente viu na aula anterior, que a gente pode pegar da função summary, quando eu executo. Então a média 1,13, ele plotou a linha preta para a gente ali no 1,13. Beleza, pessoal? Esse é o conceito e as noções básicas do gráfico. Por que eu cheguei até aqui? A gente já está na aula 9, eu introduzi para vocês diversos conceitos e na próxima aula, na aula 10, a gente vai usar simplesmente tudo o que a gente aprendeu até agora, coisa que você não sabia nem a programar no começo, e já na aula 10 eu vou mostrar para vocês como eu criei a estratégia da barra anterior, utilizando apenas os conceitos que vocês viram até agora. Não é nada muito complicado. Se você ainda não está bem fixado, mande para mim as suas dúvidas, assista, reveja as aulas, e só para vocês terem uma noção, lá eu vou falar um pouco, começar a introduzir a biblioteca QuantMod, como você descarrega os dados diretamente no R, e o grande ponto é, essa estratégia da barra anterior é uma estratégia bem bacana, é uma estratégia bem lucrativa. Nesse período de 2017 até 1º de janeiro de 2017 até 10 de setembro de 2018, ela teria dado ali no Ibov, considerando 20 centavos por ponto, R$ 11.800. A reta é essa daqui, tá? Então eu vou ensinar para vocês com os conceitos que você sabe até hoje pelo curso, como criar essa estratégia. Beleza, pessoal? Um grande abraço, deixe suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.